E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um Set Podcast. E hoje a minha convidada veio aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, falar sobre o seu primeiro congresso internacional em Portugal e também dividir dicas com os futuros profissionais que pretendem seguir no ramo da fisioterapia e também da estética. Seja bem-vinda, a doutora Gabriela Sabrino. Tudo bem, Gabi? Oi, tudo bem, Henrique? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, vamos conversar um pouquinho, falar sobre toda essa minha trajetória e o congresso, né, que foi algo muito gratificante, muito compensador, né, para poder trazer novidade e atualidade para as minhas pacientes. Muito bem, Gabi. Para quem tá acompanhando a gente, conta pra mim um pouquinho de onde tu é, onde tu nasceu, né? Quem é a Gabi, só pro pessoal saber um pouquinho sobre você também. Então, eu sou natural de Seberi, atualmente moro em Novo Tiradentes, me casei e moro lá. E a minha primeira formação foi na fisioterapia, seguida do mestrado, logo já ali emendado à graduação, fiz o meu mestrado e acabou que segui trabalhando, né? Mas eu sempre quis mais, porque eu sempre gostei muito de atuar com pessoas e esse cuidado com pessoas, né? Uhum. Então, foi aí que surgiu a oportunidade da minha segunda graduação, que foi em biomedicina voltada para a estética, então, para mim poder trabalhar mais aprofundada na área da estética. E aí, como fisioterapeuta, eu já atuava com alguns procedimentos, mas tinha um fator limitante que o profissional da fisioterapia não poderia fazer todos os procedimentos injetáveis, né, ali na Uhum. época. Hoje já pode bem mais. Mas eu quis, né, abrir o leque de profissões e então cursei mais uma graduação e hoje atuo com as duas, né? Tanto como fisioterapeuta como biomédica esteta. Vamos falar um pouquinho então sobre as duas profissões. Vamos começar então com a fisioterapia. Gabi, tu já atuou em vários municípios, né? Trabalhando? Já atuei em vários municípios, em Uhum. vários unidades de saúde, só que como hoje eu moro em Novo Tiradentes, eu concentrei mais ali, já não me desloco mais tão para longe, principalmente pela fisioterapia, né? Uhum. Então, eu trabalho colaborando na unidade de saúde de Novo Tiradentes e também na de Rodeio Bonito, que é um município que fica bem ali do ladinho. Isso. Então, como fisioterapeuta, atuo nas duas unidades de saúde. Atendo também no particular, claro, algum pós-operatório, né? Algum tratamento que precisa, mas aí nesse horário, mais no final do dia, mais nos sábados e atendimento na região, aí eu já dou mais enfoque aos procedimentos estéticos. Hoje, se a gente fosse ver a questão de demanda da fisioterapia, o que que tu poderia dizer que é mais procurado, assim, em questão de atendimento? Tenho recebido muito pós-operatório. Tem aqueles pacientes que precisam de tratamento contínuo, algum paciente acamado, algum paciente que sofreu alguma lesão permanente. Então, são pacientes que vão o resto da vida em tratamento fisioterapêutico. Mas o que tem vindo bastante é pós-operatório. Tanto de jovem quanto de pessoa mais de idade, que são mais suscetíveis às Uhum. quedas, né? Mas jovens bastante, acidente, muito acidente está acontecendo Sim. ultimamente, né? Então, vem bastante pós-operatório. E eu vejo que, por exemplo, em rodeio a gente tem mais profissionais, né? Mas tem uma procura muito grande pela fisioterapia, tanto na unidade quanto no particular, a gente observa que tem muita demanda. E tem que ter também uma questão de avaliação antes, tudo, para que o paciente tenha os melhores cuidados, a fim da recuperação ser boa, digamos Exato. assim. Isso é para poder ter uma excelência nessa Sim. recuperação, né? Então, todo o tratamento é individual. Ele é planejado, individualizado para recuperar aquela reabilitação daquele paciente. Então, não tem como fazer uma receita de bolo. Pode ser a mesma lesão, a mesma fratura no mesmo osso, a mesma cirurgia, do mesmo ligamento, do mesmo tendão, mas cada um vai responder de uma forma ao tratamento. Então, o tratamento não vai ser igual para as duas pessoas, mesmo que elas tenham realizado o mesmo procedimento operatório. A Gabi falou também da receita de bolo, foi um termo que já foi utilizado em outro episódio aqui, que as Uhum. pessoas sempre falam, não é receita de bolo, tu sempre tem que avaliar, sempre tem que buscar o novo, porque tudo é diferente. Uhum. E Gabi, como começou também esse contato com a estética, como foi a procura dos pacientes pelos procedimentos? A gente acompanha que tu compartilha muito disso também na tua rede social. Também conta pra gente um pouquinho como foi trazer isso para tuas redes, para divulgar também esse trabalho novo que tu estava começando.
Como fisioterapeuta, eu já atuava com a parte dermatofuncional, que a gente diz na fisioterapia, né? Então, já trabalhava com os procedimentos tanto faciais como corporal, para a questão do embelezamento, da estética, melhora de qualidade de pele. Mas eu queria mais, eu queria entrar no mundo dos injetáveis. Então, algumas coisas, como eu disse antes, já estavam sendo permitidas para o fisioterapeuta, mas não tudo. E aí, então, eu fiz a biomedicina, formei, me especializei, fiz uma residência em harmonização facial para poder entregar isso aos meus pacientes também, aos meus clientes. Porque aí, assim, pode fazer comigo a parte completa, desde um peeling facial, como um preenchimento, como um botox. Uhum. Então, eu já consigo entregar todos esses serviços dentro da estética. E como foi algo que eu sempre gostei, então foi o que eu busquei para poder tá elencando mais procedimentos. Muito bem. E a procura, Gabi, tu notou que teve uma procura mais do público feminino, masculino? Porque hoje em dia a gente sabe que, por mais que o público masculino eles digam que eles não querem se cuidar, eles se cuidam, né? E a procura também por esse público, por essas demandas de botox, de preenchimento, é grande também no ramo masculino, tanto como no feminino. Henrique, acho que você mais do que ninguém vai me compreender e vai me entender porque você vem do município do lado, né? Nossos municípios têm em média ali 2.000 habitantes, né? Então, são municípios pequenos. A procura maior segue sendo pelo público feminino, mas também tem a procura do masculino. Em minoria ainda, mas tem, tá? Só que o que eu gostaria de destacar, assim, é a importância da gente estar sempre atualizado. Porque, digamos, nós dois viemos de um município pequeno, Uhum. poderíamos estar acomodados, não ir em busca de mais. Sim. Só que eu tô sempre estudando, tô sempre investindo, tipo, esses cursos são caros, são investimento alto, mas são investimentos que são importantes para poder trazer excelência para os pacientes, para os clientes, né? E ter segurança no que você está atuando, né? Então, por exemplo, eu hoje moro em Novo Tiradentes, é um município pequenininho, tem em torno ali de 2.000 habitantes, né? Então, eu posso dizer que eu não tenho todo aquele retorno de cliente que eu Sim. gostaria, por ser, né, um município pequeno. Tanto que por isso também eu atendo outros municípios da região. Só que eu poderia me acomodar. Não, eu poderia fazer o básico e poderia atender aqueles que têm ali com o básico. Só que por quê? Se eu posso ir Fazer além. mais. Então não tem, eu não fiquei com esse fator limitante do município pequeno. Eu busco sempre o melhor, independente de onde eu estou, independente do tamanho do lugar onde eu moro. Isso não é um fator limitante. Então, que nem agora, né? Recentemente eu fui para Portugal. Né, um investimento alto, a questão de deslocamento para lá Sim. também é algo que tem um custo alto, né? Mas é algo que agregou muito na minha carreira para mim poder trabalhar com mais excelência, né? Para mim poder entregar mais para os meus pacientes, para os meus clientes. Então, é algo que eu acho que é Faz a diferença, né? extremamente importante. E a gente nota também um pouco da cultura dos municípios, porque como tu falou, eu sou de Cerro Grande, a Gabi de Novo Tiradentes, são municípios muito próximos e tem uma cultura nos municípios que infelizmente é difícil de quebrar porque é questões de anos já. O pessoal Uhum, vê desse formato de, ah não, esse tipo de cuidado é só para o público feminino e uhum. se faz alguma coisa, surgem a questão de piadas, ai, tá se cuidando, que na verdade não seria porque é um autocuidado, é uma coisa que é positiva não somente para a saúde de quem está fazendo o procedimento, mas também para se ver melhor no futuro, né? Porque a gente não sabe como vai estar daqui uns 10, 20 anos, né? Uma coisa que eu friso bastante para as clientes que vêm em busca é que muitas vezes elas vêm querendo fazer um procedimento. Ah, eu quero fazer botox porque eu ainda sou jovem. Ou então elas já vêm com a pele um pouco mais madura e ainda assim querem fazer Sim, apenas um botox. E eu sempre explico para elas que não é um procedimento, a gente precisa eleger um combo de procedimentos, né? Então, é um conjunto de procedimentos que vai entregar bons resultados. E quanto antes você iniciar o acompanhamento e o cuidado com a tua pele, com o teu colágeno, melhor vai ser lá na frente. Porque não tem como você chegar aos 60 anos sem ter feito nada e querer fazer um ou dois procedimentos. Você vai ter que fazer uma série de procedimentos para entregar uma boa qualidade e um bom resultado desses procedimentos, né? E se você começar aos 30, aos 40, quando você chegar nos 60, a tua pele já vai ter
feito esse gerenciamento do envelhecimento. Então, é diferente você começar a tratar dos 30 até chegar aos 60, né? Do que chegar aos 60 e querer tratar para trás desde de antes, quando você não começou, correr atrás do prejuízo, que a gente diz. Às vezes, o barato sai Sai caro. mais caro. Aí você pensa, não, vou deixar para fazer lá na frente, quando eu realmente estiver precisando. Mas aí, aquele procedimento que poderia ser pequeno, poderia ser 1 ou 2 procedimentos, se tornam 3, se tornam 4. Então, aquela economia que tu fez antes, ela se torna um investimento maior naquele momento por não ter feito aos poucos, né? O que a gente chama de gerenciamento do envelhecimento, né? Porque a partir dos 30 anos a gente já inicia a perca do colágeno, já não está mais fazendo colágeno, né? Então, a tendência é a gente ter essa coisa de descida de face, né? Então, a nossa musculatura vai diminuindo, as nossas gorduras faciais vão diminuindo e o nosso rosto, querendo ou não, vai derretendo por falta do colágeno, Sim. né? Então, a gente precisa ir repondo, precisa ir fazendo técnicas para poder chegar lá aos 60, estando com o rosto Pleninha. em cima. E fora também que tem aquele dilema, as pessoas tendem ali com seus 18, 20 aninhos, ai, não vou fazer porque ainda tô numa fase boa, né? E é bom ressaltar, sempre é um procedimento preventivo. Então, a Gabi, como profissional, tá aqui que vai falar também. É importante começar isso cedo. É importante investir nisso cedo, porque lá depois os procedimentos vão ser um pouquinho mais caros, o investimento é mais caro, porque afinal de contas, né, a pele precisa, né, estar pronta para receber tudo isso. Exato, porque é o exemplo de uma planta. Se você deixa a terra secar, 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 dali 15 dias, dali um mês, quando você for dar um copo de água, esse copo de água, a terra vai sugar Uhum. e vai desaparecer. Então, no outro dia, ela já vai ter secado de novo, porque simplesmente sugou. Agora, se você ir lá e regando todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, essa terra ela vai ficar em boas condições e essa planta vai florescer bem, né? Então, com a gente não é diferente. Só que a gente tem muito aquilo de que acho que é o brasileiro, de forma geral, né? A gente tende a tratar em vez de prevenir. Uhum. Prefere acabar, às vezes, remediando algo que já está instalado, desde uma doença ou um acometimento, ou até mesmo o processo do envelhecimento, do que cuidar desde o início. Porque não é só o procedimento, né? É a alimentação, é a atividade física, é um somatório de hábitos saudáveis que lá na frente vão nos mostrar, né, como vai ser o nosso envelhecer. E a gente observa hoje que as pessoas estão envelhecendo mais, a longevidade está mais alta, né, está maior. Então, isso vai depender do cuidado. Envelhecer, todos vamos, mas como vamos envelhecer? É uma escolha. Então, a questão do cuidado é muito importante. Até eu tava olhando, eu fui fazer a pesquisa sobre você pra gente fazer esse bate-papo hoje, e você tem um post recente também falando, né, sobre isso, né? Eu sou a Gabi hoje, eu sou a Gabi daqui 10 anos, Uhum. e a Gabi que se cuidou, né, que fez os procedimentos preventivos como ela vai estar, né? Então você trouxe também esse tema pra tua rede social pra tentar conscientizar as pessoas que isso é importante. É, porque eu tentei com esse post mostrar como eu vou estar daqui 10 anos. Então, se eu seguir na linha dos cuidados, daqui 10 anos, é como se eu aparentasse ter envelhecido 5, talvez, né? Sim. Eu vou aparentar um envelhecimento bem menor. E se eu não fizer nada, daqui 10 anos, em vez de parecer que eu envelheci 10 anos, 15, 20. Por quê? Porque faltou cuidado, né? Então, a gente observa muito que tem pessoas que têm 40, 50 anos e não representam a idade. Mas essas pessoas, tenho certeza, começaram o cuidado aos 30, Começaram a ver diferença. no mínimo. Porque não é alguém que chegou aos 50 e começou a se cuidar aos 50. Não, quem tem uma pele boa, um corpo bom, né, aos 50, começou a se cuidar muito antes. Por exemplo, nesse congresso mesmo, eu tive palestrantes que, ao longo da conversa, né, algumas mencionaram a idade. Uhum. Profissionais que você não diz que tem a idade que tem. Por quê? Porque gerenciam o seu envelhecimento desde muito cedo. Todos queremos envelhecer.
Que Deus Aham, abençoe e que que envelhecemos todos... bem, né? Mas aí é que tá. Para envelhecermos bem, vai depender do que a gente faz de hábito saudável hoje, Muito né? bem. Agora, aproveitando o gancho da fala da Gabi, a Gabi ela participou de um congresso em Portugal. Gabi, como tu mesmo disse, tu busca por conhecimento, tu busca sempre pelo novo e tu já fez muitos cursos também no Brasil e agora esse internacional. Tu vê diferenças em questões de técnicas, em questão de como é abordado alguns procedimentos que tu realiza, talvez de formas diferentes, tanto aqui no Brasil como foi agora, né, fora. Como tu vê essa diferença? Eu acho que cada profissional tem, digamos assim, a técnica, que é a base que Uhum. nós aprendemos, mas cada profissional refina a sua técnica. Então, dificilmente a gente vai ter dois profissionais que fazem exatamente igual. Ah, um preenchimento labial. Eu posso fazer o pertuito, que a gente diz que é o furinho por onde entra a cânula para colocar o preenchimento no lábio. Eu posso fazer aqui, eu posso fazer aqui, eu posso fazer aqui. Tem mais de uma forma. E eu vou ter a minha, o outro profissional vai ter a outra, mas ambos podem entregar um lábio lindo, maravilhoso. Então, existe mais de uma técnica, mas o objetivo é entregar a excelência. Então, a gente teve vários profissionais lá falando sobre as suas técnicas, né? Uhum. Algumas técnicas muito parecidas com as que eu já aprendi no Brasil, algumas diferentes, claro, mas ambas querendo entregar o mesmo resultado. E algo que foi muito defendido lá foi a questão da naturalidade. Não é só sobre preencher, 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 sobre colocar preenchimento no rosto, sobre transformar. É sobre a questão da naturalidade. E é algo que eu sempre priorizei, Uhum. sempre dei assim, ó, maior atenção. É um dos meus jargão, eu sempre digo, é apenas enaltecer a beleza natural, a beleza que a cliente, a paciente já tem, não é transformar. Porque eu também não quero isso para mim. Então, vamos fazer um preenchimento labial sutil? Vamos. Ah, quer um pouquinho mais de volume? Tudo bem. Mas não aquela coisa artificial, aquele lábio grande que não encaixa no rosto. Tem que ter harmonia. Ah, vamos fazer um preenchimento labial? Vamos. Mas se encaixa no teu rosto. E isso mostra também a tua preocupação quanto profissional, porque muitos profissionais hoje em dia, as pessoas pedem, eu quero um volume a mais, e o profissional ele não indica, olha, eu acho que não vai ficar legal, vamos buscar pelo natural. Vão e realizam esse procedimento e depois a pessoa realmente não se reconhece, né? Perde a questão dos traços naturais e daí é uma constante busca pelo retorno, né? De voltar a ter aqueles Uhum. traços, mas muitas vezes é complicado. E hoje a gente está observando muito, até foi falado já bastante em rede social sobre a desarmonização, que é a retirada de Sim. procedimentos, né? A gente já viu bastante famosos, né, retirando, até porque eles tinham mudado completamente sua feição. E eu acho que não é aí o segredo. A harmonização, ela veio para melhorar alguns toques sutis, né? Há um preenchimento de olheira, por exemplo, para poder tirar aquele aspecto de cansada, que às vezes a gente tem aquela olheira funda. Dormiu bem, tá tudo bem. Uhum. Mas tem aquela olheira funda que dá aquele aspecto de cansaço, né? Ah, tô cansada. Então, vamos fazer um preenchimento sutil para poder tirar esse aspecto de cansada do rosto, mas não para poder transformar. Ah, tem bastante gente agora fazendo aquele efeito top model, que é quando preenche aqui o arco zigomático. Sim. Só que tá ficando muito artificial. Mulheres com o rosto muito quadrado, muito marcado, mandíbula, sabe? Então, cada um tem os seus gostos? Tem, e eu respeito e sempre vou respeitar. Mas eu acho que o segredo maior está na naturalidade Tu ressaltar os traços que tu já possui. que você já possui. Até porque muito preenchimento no rosto vai deixar esse rosto mais pesado. E aí a gente tem a questão que cada preenchimento tem um período que a própria bula nos diz do seu período de Uhum. duração. Mas a gente já tem estudos que mostram anos e anos depois que ainda tem preenchimento. Então, o preenchimento não desaparece quando diz, se esse produto é 2 anos na bula, quando dá 2 anos o teu corpo zerou. Pode ser que um corpo sim, mas pode ser que o meu não.
pode ser que o teu não. Sim. Entendeu? Então, porque cada biologia, cada biotipo vai reagir de uma forma. Pode ser que elimine mais rápido, pode ser que elimine de forma mais lenta. Então, a gente vai envelhecendo, a nossa parte da musculatura vai sofrendo alteração, a nossa parte óssea vai sofrendo alteração. E se a gente tiver um rosto cheio de preenchimento, ele vai pesar Sim. e vai perder a naturalidade. A questão de medicações também, Gabi, hoje em dia tu acha que influencia na duração dos procedimentos? Algumas, pelo menos? Algumas, principalmente a questão da suplementação. Então, a parte da medicina regenerativa que a gente diz, né? A parte de suplementar vitaminas é muito importante. Então, tipo uma vitamina D, até uma vitamina B. Muitas vezes, dependendo do histórico do paciente, é melhor fazer um check-up antes de realizar procedimentos. Porque você precisa estar bem. Por exemplo, uma pessoa que está com o corpo inflamado, não adianta fazer procedimento. É a volta à história do vasinho de flor. A gente vai soltar a água e aquela água vai sugar ali naquela Sim. terra seca, né? Então, é importante que tenha, né, o corpo saudável, né? Porque se a gente tiver com um processo inflamatório, tiver todo, né, digamos assim, intoxicado, né, Sim. muita gordura, muita fritura, sem hábito saudável, a gente não vai ter bons resultados. E como tu diz, né? Tudo influencia. A questão de treino, a questão de Uhum. alimentação, próprios cuidados com a pele também, questão de protetor solar, essas coisas também influenciam muito para que o resultado seja o esperado. Tudo, 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 tudo. A questão do home care que a gente diz, né? Que é a utilização do protetor solar, né? De um creme hidratante, né? Noturno, algum sérum. Tudo isso é importante. Só o procedimento, ele não vai fazer milagre. Você tem que cuidar da tua pele. Vou dar exemplo dos dentes. Uhum. Não é só a gente ir na dentista e fazer as facetas. Ai, vai ficar com um sorriso lindo. Sim. Mas você precisa escovar os dentes todos os dias, você precisa fazer a higiene dele. Com o nosso rosto não é diferente. Você pode ir fazer o procedimento e ficar linda, mas você tem que ter cuidado. Higienizar o rosto, hidratar o rosto, fazer a proteção solar. Então, é um combo. É um combo que precisa ser feito de forma completa. Muito bem. Gabi, hoje quando tu recebe um WhatsApp de uma cliente que já começa, ela te diz assim, Gabi, eu quero fazer o Botox, ou eu quero fazer um preenchimento, que ela vem até o teu espaço. Que experiência tu busca trazer para as tuas clientes quando elas chegam lá contigo, em termos do atendimento, em termos também da tua visão como profissional, do que vai ficar bom para elas? Como é essa consulta com a Gabi? Então, a maioria já chega com um procedimento definido, né? Ai, Gabi, eu quero fazer um botox. Eu vim para fazer um botox. Ou eu vim para fazer um preenchimento labial. Aí eu sempre pego o espelhinho e mostro para elas, né? O que você vê? O que você acha, né? Assim como, claro, tem as que chegam para mim e me pedem, Gabi, o que você acha que eu precisaria fazer no meu rosto? Mas juntas ali a gente vai conversando, independente da que chega com a ideia do Uhum. procedimento, já como aquela que chega querendo a sugestão, né? A gente vai conversando e elencando. Muitas vezes precisa mais de um procedimento, né? Para a gente fazer um bom tratamento, para a gente fazer um full face, que a gente diz, né? Que é uma harmonização completa. Só que muitas vezes elas não têm a condição de fazer tudo. Sim. Então a gente vai fazendo aos poucos, conforme a necessidade e a realidade de cada paciente. E aí a gente elenca junto qual fazer primeiro. Mas a gente busca sempre, né, avaliar o que ela vê no espelho, o que ela gostaria de mudar olhando no espelho, né? Porque muitas vezes ela chega para mim dizendo que, ai, ela tem a olheira funda. Mas nem sempre é só a questão da olheira. Ou então, aqui eu tô com meu bigode chinês marcando Uhum. muito. Vamos preencher. Chega decidida que é para Sim. preencher. Mas aí o segredo não tá aqui, em preencher aqui. Aí eu converso, eu explico que o segredo não é preencher aqui para melhorar. É muitas vezes estruturar a bochecha. Estruturando Sim. aqui, ó, vai suavizar o que incomoda. Então, às vezes, elas chegam pensando em um procedimento, achando que é aquele. Mas a gente tem outras técnicas que vai melhorar o que ela gostaria de melhorar, mas sem ser com o procedimento que ela chega, porque realmente elas não têm esse conhecimento. Ah, bigode chinês pode ser preenchido? Pode. Mas às vezes não é o que vai solucionar o problema. Muitas vezes, se a gente estruturar com fios, a gente vai Vai ter um ter um resultado resultado. muito melhor. Com certeza, a diferença e também você ouvir o profissional que está te atendendo para ter o melhor resultado possível.
Gabi, hoje no teu espaço, tu pode citar, né, para quem tá acompanhando, quais procedimentos tu tem ali, que tu realiza, também a questão da fisioterapia, se tu ainda continua atuando no teu espaço, já falou Uhum. sobre isso, mas é bom ressaltar para quem vai estar acompanhando. Fala pra gente, para quem tá acompanhando também já saber o que tu tem disponível lá em Novo Tiradentes. Então, a gente tem um espaço completo. Além da parte da fisioterapia, a gente tem o Pilates e a academia, que meu marido é educador físico, então a gente tem tanto a parte da academia quanto a parte do Pilates para poder atender a comunidade toda de forma mais completa possível. E na parte de harmonização, todos os procedimentos, bioestimuladores de colágeno, preenchedores faciais de forma geral, mandíbula, lábios, olheiras, toda a parte de preenchimento, né? A parte de fios, que também são estimuladores de colágeno, skin buster, a parte de peeling facial. Então, da parte da harmonização facial, todos os procedimentos. Então, é algo que a gente busca ofertar de forma bem completa mesmo. A questão corporal, tu também ainda continua. Continuo, mas já de forma menor, sabe? Uhum. Já não dou mais tanto ênfase. E por conta da questão também do tempo. Então, eu preferi focar mais em algumas coisas, principalmente no facial e na fisioterapia, para poder conseguir ter mais excelência nesses, né? Sim. Então, o corporal, em alguns casos, sim, quando eu tenho alguma procura específica, mas não é algo que eu dou tanto enfoque hoje. Gabi, antes da gente encerrar, eu gostaria que tu falasse pra quem tá acompanhando esse episódio, né? Dicas, porque como tu mesmo disse, tu sempre tá buscando o novo. Às vezes o novo não está localizado aqui no Brasil, tem que buscar conhecimento fora. Pra quem tá querendo entrar nesse ramo, tanto da estética ou na fisioterapia, quais dicas tu daria pra quem tá começando? Eu acho que tem que ter propósito e tem que estudar, se dedicar. Escolher bons cursos, independente da realidade da pessoa. Ah, não precisa ser fora do Brasil, né? Tem cursos muito bons no Brasil, mas que a pessoa siga sempre se aperfeiçoando. E se tiver condição, busque além, porque atravessando fronteiras a gente vê muito mais. Então, o congresso, ele reuniu assim, ó, profissionais de todos os lugares, áreas específicas, então é muito enriquecedor. Mas se não tiver condição, vai fazendo até que um dia possa. Eu fiz o meu primeiro agora e espero que seja o primeiro de muitos, né? Mas o segredo é ter propósito e não desistir, porque o estudo ninguém vai tirar da gente. Então, o que não pode é se acomodar. Tem que seguir sempre se aperfeiçoando e buscando a excelência. Até porque, por exemplo, no ramo da estética, tudo muda o tempo todo. É algo que segue sendo aperfeiçoado. Então, isso é muito desafiador, mas é algo que incentiva a gente a ir sempre atrás. Já tem algum congresso, Gabi, que tu possa dar um spoilerzinho pra nós que tu tá buscando fora do Brasil? O segundo, né? Tu já tem alguma coisa prevista aí ou ainda tá pensando? Tenho dois previstos que ainda não fechei, mas tenho dois previstos para fora do Brasil, para o ano de 2026. Mas ainda estou organizando, porque, como eu disse, eu trabalho em dois municípios, né? Então tem toda uma logística que eu preciso organizar. Mas tenho um em São Paulo que tá definido já, que é em maio do ano que vem. É, então a Gabi vai ter que voltar aqui pra contar mais sobre esses congressos pra gente após ela ter realizado tudo e voltado pra cá. Então ela vai ter que vir de novo pra gente conversar mais. Gabi, pra quem tá acompanhando, passe as suas redes sociais para que o pessoal possa acompanhar mais o teu trabalho, te chamar pra tirar dúvidas, né? Por mais que a Gabi atenda em Novo Tiradentes, né? Mas vai que numa dessas surge uma oportunidade, né, de alguém estar perto ou da Gabi estar no município, né, que a pessoa reside. Na verdade, eu atendo aqui em Frederico Uhum. também. Eu atendo em Frederico, atendo Rodeio Bonito, atendo Novo Tiradentes. Aqui em Frederico, inclusive, eu atendo na Clínica Cuidare. Então, se alguém tiver interesse, né, a minha página é @doutora Gabriela Sabino. Lá no Instagram vai ter o meu contato de WhatsApp, vai ter as informações um pouquinho mais sobre minha carreira. No próprio Instagram tem também vários posts, né, com sugestões, dicas, né, de procedimentos, explicações sobre os procedimentos. E qualquer dúvida pode me contatar e a gente pode estar combinando uma avaliação
e, quem sabe, realizando os procedimentos e fazer aí o gerenciamento do envelhecimento. Quem Que deve começar agora, né? Isso aí. Então, quem está acompanhando já fez, já anota aí os municípios que a Gabi atua e também os procedimentos que ela contou aqui. Vai lá seguir para acompanhar muito mais. Gabi, muito obrigada por ter tirado um tempo da tua agenda para estar aqui conversando conosco. Tem muito assunto ainda que a gente vai abordar, porque a Gabi vai voltar aqui para bater mais papos com a gente logo daqui mais um tempinho. Mas então, sigam a Gabi, acompanhem o trabalho dela e mais uma vez, muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e realmente nos vemos em breve com mais novidades. Muito bem. E para você que acompanhou mais um Set Podcast, tenho uma novidade para vocês. O Jogar e Ensaiar estreou nesta segunda-feira, o podcast do esporte do Jornal Outro Uruguai. Então, toda segunda, às 7 horas, vocês acompanham ao vivo pelas redes do AU o podcast Jogar e Ensaiada. E também, nas quartas-feiras, o Set Podcast e o Conexão AU Entrevistas intercalam em episódios quinzenalmente. Então, numa quarta-feira, vocês acompanham o Set Podcast e na outra, o Conexão AU Entrevistas. Eu agradeço a presença de vocês e até o próximo.